E fala galera das interwebs, bem-vindos novamente a mais um vídeo do Indo Talks. Eu sou o Valdirzeira, aqui para comandar esse vídeo aqui. Bom, esse aqui é o dicionário, se eu não me engano é o número 4, é um quadro que eu tenho aqui onde eu explico conceitos, né? É basicamente o que um dicionário faz, né? Qual é o conceito desse vídeo, qual é a palavra desse vídeo, é anacronismo. Então vamos aí pro dicionário, eu acho que é o 4 sobre anacronismo. Bom, não sei você, mas eu vejo muita gente falando sobre o termo anacronismo, né? Sei que muita gente já ouviu falar desse termo, desse conceito, né? E fala, ah, não, isso é anacrônico, aquilo é anacrônico, né? Não cometa anacronismos, especialmente no meio mais acadêmico, assim, a gente fala tem que tomar cuidado com os anacronismos e tal. Mas o que é esse conceito de anacronismo, né? E tentar explicar para você que ele está mais presente na sua vida do que pode parecer, assim, que ele não é um conceito tão acadêmico, assim. Mas antes eu vou precisar aqui, talvez, falar alguns termos técnicos, então, para a gente poder entender e balizar o nosso conhecimento aqui, né? Então, vamos começar aqui falando sobre etimologia e definição de anacronismo. Bom, anacronismo, a etimologia da palavra vem do grego. É ana, que é contra, e cronos, que é tempo. Então é contra o tempo, ou fora do tempo. E é justamente esse conceito de algo fora do seu tempo. E aí eu peguei algumas definições no dicionário mesmo ali, né? Pra gente começar a entender o que é esse conceito de anacronismo. Primeira definição é que anacronismo é uma impropriedade cronológica, um erro de data relativa a fatos ou pessoas, ou seja, um erro cronológico. A segunda vai na mesma linha, que é erro de cronologia, que consiste em situar em uma época personalidades, acontecimentos, ideias e sentimentos ou estilos próprios de outra. Essas duas primeiras definições aqui podem ser entendidas como erros de análise ou erros de conceituação, que é o que? Colocar pessoas, colocar coisas, objetos e conceitos fora do seu tempo, em um lugar onde eles não existiam ou onde eles não pertencem. E aí tem mais duas definições aqui no dicionário que dizem respeito a atitudes, né, contemporâneas, assim. Uma terceira definição que eu achei no dicionário é ideia, fato, atitude, modo de vestir ou método retrógrado em relação à atualidade. E por fim, né, uma quarta definição que eu achei no dicionário é costume ultrapassado ou pertencente a uma época passada. Duelo, monóculo. Se as duas primeiras definições eram mais de conceituação, mais de análise histórica, essas duas últimas são mais de comportamentos frente à realidade. Então, por exemplo, hoje em dia, ser contra o casamento de pessoas brancas e negras, né? Isso é retrógrado pra caramba, porque isso era uma pauta lá dos anos 50, bicho, tá ligado? Lá onde ainda existiam leis de segregação racial. Então isso é ser anacrônico. O seu tempo histórico não permite que você seja isso mais. Um bom outro exemplo é em relação ao humor, por exemplo. Piada com minorias, piada com LGBTs, com conotação machista e sexista, isso está perdendo espaço. Graças a Deus. Então, comediantes que insistem em fazer esse tipo de piada estão se tornando cada vez mais anacrônicos, porque eles estão resistindo a uma mudança temporal. O tempo deles já é outro e eles ficam com atitudes retrógradas, reacionárias nesse sentido. Então eles acabam se tornando anacrônicos. Bom, essas são algumas definições assim de anacronismo, né? Podem parecer meio técnico, meio teórico assim, mas esse conceito está mais presente na nossa vida do que a gente possa imaginar, né? E um campo, uma ciência que se preocupa bastante com os anacronismos é a história. Então vamos entender aqui o que é o anacronismo na história. Bom, o anacronismo na história é o anacronismo conceitual que a gente chama, né? E ele tá mais próximo das duas primeiras definições no dicionário, porém ele se preocupa um pouquinho mais com o método de analisar se algo é ou não é anacrônico. Por exemplo, quando uma pessoa, uma coisa, um objeto ou mesmo um conceito é colocado fora do seu tempo ou transportado para um momento em que ele não existia previamente ou estaria fora do seu contexto. Ou seja, quando a gente transporta ideias, pessoas, personalidades de um tempo histórico para outro tempo histórico. E esse objeto lá nesse tempo que a gente transporta ele não se encaixa, sabe? Ele fica ruim, assim. Por exemplo, tem um vídeo muito bom do canal Leitura Obriga História, que fala sobre anacronismo na história. Ele vai dizer que, por exemplo,
ou colocar o conceito de nação num tempo pré-moderno, ou antes de construir essa ideia de Estado-nação mesmo ali na Europa, isso é anacrônico, porque esse conceito de nação, nacionalismo, foi cunhado no momento em que esses países europeus estavam se consolidando. Então transportar isso, por exemplo, para a Grécia Antiga e falar que os gregos eram nacionalistas não faz sentido, porque eles não tinham a ideia, o conceito de Estado-nação. E de um grego livre a outro se espalharam as palavras de que o ousado Leônidas e seus 300 espartanos, tão longe de casa, deram suas vidas, não só por Esparta, mas por toda a Grécia e pela promessa que nossa terra encerra. Te dar um outro exemplo mais fácil de entender, né? Colocar um Ray-Ban na Mona Lisa. Afinal, a obra do Leonardo da Vinci foi concebida em 1503. Já a marca de óculos de sol Ray-Ban só foi fundada em 1937, quase 400 anos depois, né? Então colocar um Ray-Ban na Mona Lisa não faz nem sentido, porque o Leonardo da Vinci sequer tinha visto ou imaginado ou cogitado que existiria uma marca chamada Ray-Ban. Mas isso é um anacronismo de boa, né? Com viés de humor, assim. Existem anacronismos mais prejudiciais, como, por exemplo, pode ser aquele que eu citei do Estado-nação. Esse ainda é um termo de boa, porque pode ser na inocência, pode ser só um erro, tipo, coloquei uma palavra no lugar errado, sabe? Tipo, tava tentando entender os povos gregos e citei nação. Não faz sentido falar de nação nos povos gregos, mas também não é um erro tão crasso, sabe? Mas existem anacronismos que, usados ou por ignorância ou por mau caratismo mesmo, podem ser usados com fins políticos, de reescrever a história, de ser revisionista mesmo, assim, sabe? E tentar apagar os erros do passado, ou tentar dar uma origem nobre para um movimento político, como foi o fascismo, que tentava remontar aos tempos da Roma antiga e dizer que eles eram continuação do Império Romano. Ou mesmo esse papo de nazismo de esquerda, assim, que não faz sentido nenhum falar disso. Só que eu não vou me aprofundar muito nesses tipos de anacronismo, porque eu mesmo não tenho muita propriedade, né? Eu sugiro então você assistir esse vídeo que eu citei do canal do Leitura Obriga História, que ele fala bem melhor sobre isso no campo da história. Tem também um vídeo do xadrez verbal, eu vou deixar esses vídeos linkados aí, ou no card, ou aqui embaixo, para você se aprofundar. Eu queria falar de um outro conceito de anacronismo que faz mais sentido aqui para o canal, e que aí sim eu tenho um pouquinho mais de propriedade para falar, que é o anacronismo na cultura pop. Cara, a cultura pop faz diversos anacronismos, seja em filmes, livros, séries. Isso porque são obras de ficção. Então, essas obras podem tomar uma certa liberdade em relação à história para construir suas narrativas. Afinal, essas coisas não têm pretensão de ser um relato fidedigno da história. Então, eles podem tomar algumas licenças poéticas, que a gente chama. O caso mais famoso de anacronismo na cultura pop talvez seja os Flintstones, que coloca seres humanos convivendo com dinossauros, o que nunca existiu na história, porque quando os primeiros hominídeos chegaram a existir, os dinossauros já estavam extintos há muito tempo. Pode perguntar pro Pirula, se você não acredita em mim. Além, é claro, de todas as coisas tecnológicas, invenções que não existiam na Idade da Pedra, e do capitalismo, né, que os Flintstones colocam, né? Se você não entendeu, quiser conferir mais, eu vou deixar esse vídeo aqui no card, que eu falo como Flintstones e outras obras da cultura pop moldam a nossa noção de tempo histórico. E aí eu falo um pouco sobre esse conceito do capitalismo lá nos Flintstones, que nem faz sentido também. É um anacronismo. Mas, de novo, esse anacronismo também é bobinho, né? Parece mais de boa. Exceto essa parte do capitalismo, assim, que pode ter funções políticas, ainda mais se a gente lembrar do momento histórico em que foi concebido essa obra dos Flintstones. Erros como colocar dinossauros convivendo com seres humanos parecem ser mais bobinhos, mais voltados para o humor, né? Só que existe outro tipo de anacronismo, assim, nessa relação de consumo da cultura pop, e ela parte da gente, que é o consumidor dessas obras, que é justamente colocar conceitos do presente para julgar o passado. Muitas vezes a gente assiste filmes, séries ou lê livros que foram escritos há algum tempo atrás, e aí a gente usa as nossas lentes do presente para julgar essas obras. Por exemplo, dizer que um filme ficou datado em termos técnicos, sabe? Tipo, você assiste um filme lá dos anos 2000, que naquele momento tinha um CGI de ponta, foi investido muito dinheiro, e hoje você olha e fala, meu, estranhão, né? Esse efeito especial aqui não ficou legal, né? Ficou datado. Só que o buraco é ainda mais embaixo. Por exemplo, quando a gente diz que tal filme, tal livro, tal série é racista, machista, misógina, LGBTfóbica, a gente tem que fazer dois movimentos, assim. Um tipo, não julgar com a nossa lente do presente,
e a outra é entender o momento histórico em que essas obras são construídas. Por exemplo, a nossa sociedade avançou muito no combate ao racismo. Tem muito ainda a se avançar. Mas, por exemplo, uma obra que foi escrita no século XIX, com certeza os autores, por mais engajados politicamente que eles fossem no combate às opressões, eles ainda reproduziriam muito racismo e muito machismo, porque eles eram produtos de seu tempo. Agora, existe uma diferença entre ser produto do seu tempo e ser escroto pra caralho, entendeu? Porque assim, o H.P. Lovecraft, ele não era só um produto do seu tempo, ele era racista inveterado. Ele achava que negros eram uma sub-raça mesmo. E aí, você vai dizer que ele é só um produto do seu tempo, sabe? E aí, até que ponto essas coisas passam para a obra desses autores, sabe? Porra, Sítio do Pica-Pau Amarelo é legal, mas o Monteiro Lobato aí tem autores e pesquisadores que apontam que ele era eugenista, por exemplo. Mas, por exemplo, também, vamos colocar aqui, por exemplo, os Trapalhões. A gente pode dizer que Didi, Dedé, Mussum e Zacarias, eles eram racistas inveterados? Ou eles eram produtos do seu tempo? Mas mesmo assim, existe muita piada com nordestino, existe muita piada com negros, existe piada pra caramba com LGBTs. E aí, como é que a gente olha para essas obras do passado, assim? Eu confesso que eu não sei, sabe? Por isso que eu fico com a resposta do Loí, do Coletivo Livre Preto no Metal, que foi nosso convidado aqui pro papo do Indutalk sobre o mês da consciência negra. Sobre como olhar para essas obras do passado mesmo. E aí eu queria voltar só num aspecto que a gente trouxe aqui, de que aí é como olhar para essas coisas do passado, assim, criticamente, porque aí também cai em muito discurso, não sei como colocar assim, mas é porque a galera olha para o passado e fala, lá, ó, os Trapalhões faziam piada com preto, faziam piada com gay, faziam piada com todo mundo, e não tinha esse mimimi. Por que hoje é assim, tá ligado? Que é esse discurso tosco, né, que a galera usa, assim, né? Então, como olhar isso? Né? Eu acho que chega um ponto que a galera cansa. Eu acho que... E se dá conta do quanto aquilo é ofensivo, né? Porque justamente as pessoas, enquanto estão dando risada, né, acham que tá tudo bem. E aí tá tudo bem quando o motivo da risada é o outro. E aí o preto talvez nunca tenha se pensado assim, pô, mas me fazem de palhaço há quantos anos, cara? E eu tô dando risada junto, sabe? Quantos pretos passaram domingo dando risada no final da tardinha de domingo com os Trapalhões, com o Didi fazendo piada com o Mussum? E o Mussum morreu na miséria, né, cara? Tu vê, tipo, a fortuna que o Didi tem. Só que não tem como tu voltar no passado e mudar a cabeça das pessoas do jeito que pensavam naquela época. Tu pode, a partir de hoje, ver que aquilo não era legal e não repetir isso de novo. Tu pode, sim, apreciar as piadas que são legais e são lúdicas, sem ter que apreciar aquelas que são a bobagem, que é só para diminuir a pessoa. Então, eu acho que a leitura melhor de ser feita quanto a essas coisas que a gente já viveu e que são vergonhosas, como essa, é tu entender que, cara, aquilo é um recorte de uma época, é vergonhoso. Então, qual é o meu papel agora? É não achar mais graça daquilo. Tipo e não fazer esse tipo de coisa hoje em dia. É tipo o Museu do Holocausto. Não querendo, né, botar no mesmo peso, porque, né, enfim. Mas ainda assim é ruim. Eu fico com esse comentário do Loí. E se você não viu esse papo completo, acompanha lá do Tal, que é o nosso podcast aqui. Eu vou deixar o vídeo linkado aqui nesse card. E tem outros episódios do Indutalk, assim. Bom, é isso. Eu queria só que a gente pensasse um pouco nesse conceito de anacronismo, pra gente não ser anacrônico e não julgar obras do passado, assim, com as lentes que a gente tem da atualidade, mas entender que por mais que essas obras sejam produtos do seu tempo, como diria o Bob Dylan, os tempos mudam, os tempos estão mudando. Não é porque era aceitável lá que é aceitável agora, mas também não é porque não é aceitável agora que os autores do passado tinham obrigação de saber, saca? Porque as demandas sociais também evoluem. Então essa dinâmica dialética de olhar para o passado com os olhos do presente que a gente tem que tentar entender. E isso também não é passar pano para racistas inveterados, né? É julgar com base no seu tempo, se a pessoa foi escrota ou não foi escrota. E a partir disso a gente entender as demandas do presente e pautar o que é aceitável e o que não é aceitável hoje, sabe? Porque o nosso dever enquanto sociedade é tornar essa sociedade muito mais inclusiva. Tá certo? Então se você gostou do vídeo, já deixa seu like, comenta, compartilha aí, deixa sua opinião, pode falar que
eu falei tudo errado, que eu não acertei os conceitos, ou que você discorda completamente de mim, desde que seja um comentário aberto ao diálogo, né? Respeitoso e tudo mais, que a gente pode debater e construir conhecimento também, né? E é isso. Confere aí outros vídeos do canal, se inscreve, ativa o sininho, confere outros conteúdos lá no indotalks.com.br e vai aparecer aí outros vídeos para você continuar com a gente aí nesse canal. Um abraço e até a próxima.